Minha mãe conheceu meu pai bem novinha e ela se casou com ele nova. E eu vim de surpresa. Eu não fui uma criança planejada, mas aconteceu que eu vim, minha mãe ficou grávida e ela só descobriu que era uma menina depois que eu nasci. E foi surpresa para ela, surpresa pro meu pai, o meu nascimento e minha infância. Até os meus 8 anos, eu era filha única e eu tinha uma proximidade muito forte com meu pai. E gostava muito da relação que eu tinha com ele. Aconteceu que um período da vida do relacionamento do meu pai e da minha mãe, os dois não estavam dando muito certo no casamento. Eles resolveram ter mais uma criança para poder melhorar o casamento e tal, aquela coisa que as pessoas fazem quando o casamento tem crise. Aí nasceu meu irmão. O que a gente pensou que ia melhorar, não melhorou. Aí o casamento entrou em crise. Meu pai e minha mãe, o período ficou separado de corpos. Dentro de casa, meu pai morava com a gente, mas era separado os dois. E quando eu tinha por volta de 14 anos, minha mãe engravidou da minha irmã mais nova, separada de corpos do meu pai. Aconteceu que os dois se relacionaram e minha mãe engravidou da minha irmã. E na gravidez, ela teve depressão. Eu acompanhava minha mãe nas consultas e cuidava dela com 14 anos. E minha irmã nasceu. Com 3 meses de nascimento, meu pai foi embora de casa, porque ele e minha mãe não dava certo. E eu vi ele indo embora, sabe? E eu fiquei durante 6 anos me culpando por meu pai ter ido embora. Porque eu sempre pensei que os dois não deram certo porque eu fui uma filha desejada. Eu achava que porque eu vim, eu nasci, e como eu não fui planejada igual meu irmão, eu achava que o casamento deles não estavam dando certo por causa de mim. Por muito tempo, eu me questionei da minha existência. Porque eu estava ali e eu fiquei cuidando da minha mãe pós-parto, minha mãe com depressão pós-parto, cuidei da minha irmã, cuidei do meu irmão, porque minha mãe não tinha condição de cuidar dos dois. Então, eu tive que trabalhar para ajudar dentro de casa, para poder, né, ajudar minha mãe também nessa situação toda. E eu fiquei durante 6 anos sem falar com meu pai. Porque eu não perdoava ele por ele ter abandonado a gente. A gente passou por muita dificuldade, muita fome, muita dificuldade mesmo. Eu perdi as contas de quantas vezes a gente tomou banho de água de caneco, porque não tinha energia. Os nossos vizinhos que ajudavam a gente com alimentação, e a gente ganhou muita cesta básica, muita coisa dos vizinhos, e a igreja ajudou muita gente também. A igreja que a gente frequentava, as pessoas ajudavam muita gente, sabe? Com roupa, doação de alimento. Eles foram um alimento da gente mesmo. Toda a minha infância e a minha adolescência foi ajudando a minha família, foi sendo o suporte da minha mãe enquanto meu pai não estava mais presente na nossa vida. Depois de uns 6 anos sem falar com meu pai, eu resolvi perdoá-lo. Eu achei que era interessante e foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois eu descobri que ele e minha mãe não ter dado certo não tinha nada a ver com a gente como filhos. E foi dali pra frente que a minha vida começou a realmente deslanchar e andar. Porque enquanto eu tinha mágoa do meu pai e não aceitava o abandono dele, eu sentia que eu não era feliz. E quando eu consegui, de fato, liberar o perdão para o meu pai e abraçar ele como meu pai, independente das escolhas dele, eu consegui viver uma vida mais tranquila, sabe? Com 15 anos, eu tive a brilhante ideia de namorar com um rapaz da igreja. Eu gostei muito desse rapaz, ele era um pouco mais velho que eu, e a gente começou a namorar. Minha mãe deixou namorar dentro de casa, porque minha mãe sempre teve na cabeça o seguinte: vou deixar namorar dentro de casa melhor do que fazer escondido. E aí a gente começou a namorar e eu gostava muito desse rapaz, achava ele super legal e tal, não sei o que, não sei o que lá. E a gente namorou, acho que por volta de 3 meses. E foi bem conturbado esse namoro, porque com 2 meses de namoro, eu descobri que ele tinha uma filha e ele me escondeu que ele tinha essa filha. E eu só descobri porque ele ia sempre com blusas assim de manga e bem apertada e nunca deixava eu ficar encostando muito nele. E um dia eu, sem querer, encostei, a blusa levantou e tinha um coração com o nome de uma mulher. E aí eu questionei o que era esse nome dessa mulher. Era a filha dele. Aí eu fiquei chateada e tal, e falei assim, gente, que loucura! Mas aí eu perdoei esse namorado meu e continuei o namoro.
né? Ele era da igreja também, né? Lá vai ele continuar o namoro com esse menino. Aí, com 3 meses de namoro, ele foi lá conversar comigo e tal, e disse que ia terminar comigo e não sei o quê, porque não dava mais pra gente namorar, não sei o que, não sei o que lá. E eu sem entender nada, ele terminou, eu dei catapora no outro dia e não apareci mais na igreja por causa da catapora. E aí ele pensou que eu não tinha aparecido mais na igreja porque eu tava sofrendo por causa dele. Mas na verdade, tipo assim, eu tava triste porque tinha acabado meu namorinho de 3 meses, mas tava tudo bem, né? Tava passando mal. E aí foi quando eu descobri que ele tinha terminado comigo porque ele namorava com uma outra moça da igreja e que tava noivando com ela. E aí eu falei assim, gente, aí eu fui descobrir que eles noivaram. Eu fiquei muito mal, fiquei muito triste com isso tudo. No fim da história, ele era casado com uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Ele tinha 2 filhos com essa pessoa, se eu não me engano, tem muito tempo, acho que eu não vou me recordar. Ele tinha essa menina de 4 anos na época e uma outra criança. Essa moça bateu na porta dessa noiva, que ele estava novo, que ele noivou, começou a construir casa e falou assim, olha, fulano de tal é casado comigo. E aí esse rapaz sumiu. E aí eu lembro que foi um livramento pra minha vida, porque eu falei assim, caramba, quase que eu que fico namorando com esse rapaz, fico noiva dele, e aí eu ia receber a esposa dele na minha porta. E eu lembro que isso me traumatizou muito. Essa história de, por mais que foram 3 meses, eu tinha 15 anos e o homem já era até casado, sabe? E eu fiquei muito traumatizada. Eu conheci ele quando eu tinha 19 anos. Ele não era bonito, era encantador. A gente mora no mesmo bairro, eu morava na rua de cima e ele na rua de baixo. A gente estudou nas mesmas escolas, frequentou os mesmos lugares, a gente ia nos mesmos locais. Só que eu nunca vi ele, ele nunca me viu. Eu era amiga dos amigos dele, ele tinha os mesmos amigos que eu. Só que a gente nunca se conheceu, a gente nunca se viu. Eu fui conhecer ele na célula da minha mãe. Minha mãe tem uma célula na garagem da casa dela e eu conheci ele lá. Eu sempre gostei de homens altos e na época que eu vi ele, eu achei ele não era bonito, mas eu achei ele encantador, porque ele era um rapaz simples, gente boa e super divertido. Eu me encantei pela forma dele conversar, da forma dele falar e o quanto ele era engraçado. E eu me lembro que nesse dia eu estava na célula, ele também estava, eu tinha 19 e ele tinha 17 anos. Eu sou 2 anos mais velha que ele. E aí eu falei assim, qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele. E aí eu falei assim, qual que é o seu telefone? Eu pedi o telefone dele porque eu achei ele super legal. Aí ele olhou assim pra mim e eu tô assim, qual que é o seu telefone? Aí ele me passou o número dele, a gente começou a conversar. Só que na época eu gostava dele de amiga, sabe? De amizade mesmo e tal. E a gente conversava muito, eu ia ver ele jogar bola, eu adorava ver ele jogar bola. A gente ia andar, ele andava de bicicleta, eu ia ver ele andar de bicicleta. Eu ia fazer caminhada, ele ia do meu lado com a bicicleta dele fazendo caminhada. E a gente conversava de um monte de coisa. Era uma amizade muito legal, era muito amiga dele. E eu tinha muito medo de talvez gostar dele de verdade, porque a nossa amizade era o suficiente. Apesar que todo mundo da igreja falava que a gente já era namorado, ou que a gente já tinha ficado, mas eu nunca tinha ficado com ele. Eu só tinha mesmo uma amizade muito forte. E aí, com o passar do tempo, acabei que eu comecei a gostar dele. Com 8 meses de amizade, assim, eu sabia que eu gostava dele. Só que eu não queria falar com ele que eu gostava dele porque eu achei que eu poderia estragar a amizade que a gente tinha. E aí eu lembro que eu orei muito a Deus e tal, e perguntei, poxa Deus, será que é isso que eu quero pra minha vida, namorar agora? E eu queria na época fazer intercâmbio, queria fazer faculdade, eu queria fazer missão, sabe? Eu queria essas coisas e eu sempre pensei que se eu colocasse o namoro na minha vida, era pra casar. Eu sempre pensei, tipo assim, se um dia eu for namorar, eu quero casar. Só que como eu nunca acreditei em amor que durasse pra vida toda, eu não achava interessante a ideia de namoro. Mas eu gostava dele. E falei assim, gente, será que eu quero namorar com ele ou não? E eu falei, vou orar então pra ver se eu quero isso e tal e tudo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu não sei se isso existe ainda, quando eu era da igreja, a gente colocava Deus à prova, algo do tipo. Você falava assim, se acontecer isso, é porque é da tua vontade. Quem nunca fez esse tipo de oração, que atire a primeira pedra?
Aí eu me lembro que eu falei assim, ó Deus, se for da tua vontade, fulano ser o meu namorado, bem coisa de adolescente, né? Ele vai aparecer no jogo hoje com algum acessório amarelo, alguma coisa amarela. E ele não gosta de cor chamativa, ele gosta de cores neutras, sempre gostou. Aí eu falei assim, ele não gosta desse tipo de coisa, eu já conheço ele. E ele não vai aparecer lá com nada amarelo. Beleza, passou. Eu fui assistir ele na quadra para ele jogar. Era um jogo lá deles, lá, super importante, um amistoso que ele e os amigos deles inventaram. Foi todo mundo para esse lugar, e aí chegou lá, ele tava com tipo um bracelete amarelo, com a meia dele amarela e com a blusa que ele tava jogando era amarela. E era tipo uma oração que eu fiz na semana. E fiquei orando a semana toda, escolhi uma cor e ele tava com tudo amarelo. Aí eu falei assim, cara, será mesmo? Ainda fiquei, tipo, pensando, né? Gente, isso é loucura da minha cabeça. Até me questionei, falei assim, não, eu fiquei... As coisas tinham que ficar sempre no alto porque entrava muita água e a gente passava muito aperto, tinha muita infiltração, as coisas viviam mofadas. E eu me lembro que na primeira chuva dentro do apartamento, eu olhei pro telhado e falei assim, nossa, que legal, não chove aqui dentro. Porque não chovia dentro da casa. Fosse só apartamento no reboco, eu estaria grata. Eu sempre fui muito grata nas pequenas coisas. Eu acho que pessoas que não têm muita coisa, é grato, sabe? Com pequenas coisas. Eu sempre fui muito grata em tudo. A gente casou em 2020, em fevereiro. Em 11 de fevereiro de 2021, a gente se mudou para o apartamento. Foi assim, eu falei, fulano, já temos geladeira, já temos um fogão, eu tô indo para lá. Aí ele falou assim, mas não tem cortina, não tem isso, não tem aquilo. Eu tô assim, não, eu vou pra lá, porque eu tô morando na casa da minha tia. Eu quero ir pra lá porque eu quero morar na minha casa. Ele falou assim, então vou lá com você pra dormir com você de companhia, pra você não dormir sozinha. Aí eu tô assim, então tá. Aí eu me lembro que o colchão não tinha chegado. Aí minha avó deu 2 colchão de solteiro. Aí a gente juntou os 2 colchão pra dormir na sala, porque na sala era o único lugar mais escuro, porque o quarto não tinha cortina ainda. Aí ele foi dormir comigo numa sexta-feira e nunca mais voltou. Ele ficou lá pra sempre. E aí eu me lembro que eu fui muito feliz dentro daquele apartamento. Eu era grata, né? Muito grata, muito feliz. Eu amava ser esposa. E eu ficava sempre assim, eu vou fazer tudo certo, pra tudo dar certo, para as coisas não dar errado. Vou fazer dar certo isso daqui. Eu queria muito que desse certo e na minha cabeça ia dar certo pro resto da vida. Se dependesse de mim, na verdade, eu ia viver pro resto da vida, sendo feliz pro resto da vida, porque era isso que eu queria. Eu queria família, eu queria ser mãe, eu queria, sei lá, comprar uma casa no futuro. Eu queria que aquele apartamento fosse dos meus filhos, eu queria cachorro correndo no quintal, eu queria ir na escola buscar criança. Era isso que eu queria. É isso que todo mundo quer depois de um tempo. A gente quer ser família, quer chegar no Natal, sabe? Ter os filhos na mesa. E eu acho que eu queria o mínimo, não sei, talvez eu queria ser amada, não sei, sabe? E pra mim o casamento era maravilhoso. Nessa empresa ainda que ele trabalhava quando trocou o CNPJ, ele conseguiu um cargo maior, eu acho que um cargo de supervisor. E aí ele ficou lá durante muito tempo nessa empresa, ele fez um trabalho muito bom, era o que ele me relatava e que ele era uma pessoa muito bacana e tal. Só que ele me relatava que ele estava começando a sofrer alguns boicotes lá dentro e tal, não sei o quê. E eu sempre apoiei muito ele a crescer, sempre incentivei ele a fazer curso. Eu queria muito ver ele lá no alto. Eu queria chegar no alto, mas eu queria que ele também fosse pro alto junto comigo, sabe? E só que chegou um tempo que, até quando ele trabalhava nesse lugar que ele trabalhava, ele era uma pessoa normal na minha cabeça, era uma pessoa boa. Ele nunca foi uma pessoa ruim. Claro que ele tinha os seus traços de algumas coisas que me deixavam chateada, como por exemplo falar do meu corpo, falar coisas que me deixavam chateadas, me voltar pra baixo. Ele tinha esses traços assim que na minha cabeça tava tudo ok, porque, né, falou porque chegou com raiva do trabalho. Falou sem pensar. Ele sempre tinha uns pontos pra jogar pra mim. Tanto que eu nunca me considerei uma mulher muito bonita, uma mulher muito interessante, eu nunca me achei dessa forma. Só que eu gostava muito dele. Ele só falava essas coisas na brincadeira e eu achava que estava tudo bem. E eu me lembro que ele foi demitido desse lugar que ele estava e ele começou a procurar emprego em outro lugar, na mesma função que ele tinha. Foi quando esse chefe dele, que trabalhou com ele nessa empresa que ele estava, disse que tinha uma vaga nessa outra cidade para ele poder ir. Ele ia chegar lá como supervisor, mas tinha chance dele se tornar um grande gerente, que eles estavam construindo
algo muito grande na cidade, nananã. E aí isso brilhou muito os olhos dele e brilhou também os meus, que eu falei assim, poxa, agora é sua hora de você crescer e mostrar o que você sabe fazer. Você já sabe fazer. Agora você só precisa de chegar lá e provar mesmo que você sabe fazer o que você aprendeu desde lá de baixo, quando você ainda descarregava caminhão. E aí ele foi, né, nessa outra cidade, fez entrevista, ficou alguns dias lá fazendo treinamento, conhecendo o pessoal. Eu lembro que o processo foi bem longo, porque na época ele havia me dito que a empresa era uma empresa muito séria, que eles estavam procurando uma pessoa que também fosse séria para esse cargo, que era um cargo muito específico, nananã. E eu falei assim, nossa, esse daí é um cargo bom para você, fulano, vai ser bom para você. Foi quando ele conseguiu o cargo e ele começou a trabalhar lá no meio do ano de 2023. E eu fiquei extremamente feliz quando ele foi. Eu, soltei foguetes, que eu falei assim, nossa, que hora ele conseguiu. Eu acho que eu fiquei mais animada do que ele, sabe? Quando ele me contou que ele conseguiu essa vaga lá no lugar que ele foi. Quando ele conseguiu essa vaga no lugar que ele foi, a gente estava para fazer 4 anos de casado. A gente já estava um período juntos, a gente ia fazer 4 anos de casado. Nesse período que a gente ficou casado, por volta dos meus 27, 28 anos, ele cogitou a gente ter filhos. Mas na época eu não achei tão aceitável, porque eu ainda não tinha o cargo que eu gostaria de ter. Eu ainda não estava trabalhando no lugar que eu gostaria de trabalhar. Eu não me sentia confortável no lugar que eu trabalhava. E eu queria mais, sabe? Ter um salário melhor, estar melhor psicologicamente para receber uma criança. Porque como eu tive irmãos e eu cuidei dos meus irmãos, eu sei do trabalho que dá e eu sei o quanto é difícil cuidar de uma criança. Não é fácil, gente. Então eu falei assim, não tá muito cedo, vamos viajar, vamos fazer um monte de coisa. Eu queria viajar para fora, sabe? Estudar, fazer outras coisas antes de ter filha. Eu acho que essa ideia saiu um pouco do coração dele e ele virou a ideia falando que ele tá assim, tá bom, agora então eu quero ser gerente. Aí ele virou a cabeça falando que queria ser gerente, que não queria ter filho mais. E pra mim tava tudo bem. Se não, tá certo, porque se você tiver um cargo melhor, melhor ainda, né? Porque a gente vai ter mais condições pra ter uma criança, porque criança não é só amor. Criança também é financeiro, envolve um monte de coisa. E eu, na época, não tava preparada. Na época que eu vi o Instagram dela, eu cismei que ele tava me traindo, lembra? E aí tive uma ideia de pegar o Instagram, o WhatsApp dele e colocar logado no meu computador para ver o que estava rolando. Eu lembro que eu loguei o WhatsApp dele 10 horas da noite de um dia, fiquei quietinha com o computador. No outro dia, meio-dia, ele descobriu que o WhatsApp estava logado. E eu falei assim, cara, como que ele descobriu que o WhatsApp estava logado? Ninguém olha essas coisas. E ele acabou com a minha raça, acabou com a minha vida, me xingou toda, falando que eu não confiava nele e acabou comigo. E aí eu falei assim, gente, eu não posso mais mexer no celular dele, eu não posso fazer isso. Eu fiz uma promessa pra ele que eu não ia mais mexer no celular dele e que ia ficar tudo bem. E nessa mesma semana, ele me levou na cidade que eu mais gosto, que é a Ouro Preto. A gente passa o dia lá, foi muito bom, ficamos juntos. A gente foi num festival de gastronomia que tinha em Ouro Preto um dia. A gente comeu, tava tudo certo. Ele falou das perspectivas dele de trabalho, eu falei das minhas. A gente teve uma conversa como 2 adultos, voltamos pra casa super bem. E naquele dia eu falei assim, velho, era coisa da minha cabeça mesmo, nada a ver as coisas de WhatsApp, juro. Voltamos de Ouro Preto, renovados. Pelo menos eu, né? E mais uma vez, eu fui me anulando meus sentimentos, anulando minha intuição. As coisas estavam ali na minha cara e eu falando, não, é coisa da minha cabeça mesmo. Ele tá na razão, eu sou uma idiota de ter invadido a privacidade e as conversas particulares dele. E aí eu me lembro que eu levantei, fui, peguei o celular dele, olhei a localização, olhei o WhatsApp e olhei ligação, não tinha nada. Não tinha nada. Coloquei o celular no lugar, deitei de novo. Aí tá assim, volta lá. E eu falei assim, gente, não tem nada nesse celular. Voltei de novo e mexi de novo. Mexi nas fotos. Nossa, eu revirei o celular, não tinha nada. Eu coloquei lá, fui na cozinha beber água tremendo. Tremendo, porque eu morria de medo dele acordar. E qualquer mexida que eu dava na cama, ele acordava. E eu falei assim, cara, ele não acordou. Era surreal, ele não acordou. Se eu virasse pra ir no banheiro, ele acordava.
E nesse dia ele não acordou. Eu fui na cozinha, bebi água com o coração aqui na boca, morrendo de medo dele acordar e acabar com a minha raça. E fiquei, tipo, pensando. Aí eu fui na sala, fiquei andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. E a Vá falava, vai lá e pega o celular. Aí, nesse dia eu acho que eu fui um pouco rude com Deus. E eu fui rude mesmo, que eu me lembro que eu falei assim, se é Deus que tá falando, se é você que tá falando. Eu olhava pro teto assim, ó, e falando lá na sala. Então me fala o que tá acontecendo, me mostra, porque eu não tô sabendo. Eu vou ficar mexendo no celular do cara? O que é? É você? O que tá acontecendo? Aí dentro do fundo do meu coração, não foi uma voz, tipo, uma coisa trêmula. Foi uma coisa suave que falou assim, vai nas ligações de WhatsApp. Eu fui no quarto, peguei o celular, abri as ligações de WhatsApp. Várias ligações de WhatsApp pra ela. Aí eu fui batendo as batas. A data que a gente tava viajando na cidade da mãe dele, no dia que eu tava na festa, que ele me deixou e ligou, e me deixou na porta da festa da minha amiga e ligou pra ela. Um dia que ele falou que ia nisso, enquanto eu via as ligações, eu ia nas conversas de WhatsApp, eu ia no calendário. O dia que ele falou que ia chegar mais tarde em casa, porque ele tava jogando bola com os meninos. Ele ligou pra ela. Inclusive, nesse dia que ele ligou, e a gente tava em viagem na cidade da mãe dele, ele ligou pra ela, tipo assim, 00:02, se eu não me engano, eu consigo lembrar assim, ó. Exatamente, ele tava dentro do banheiro, ligou pra ela dentro do banheiro, e a gente de viagem. E nesse dia, na viagem que a gente tava junto com a família dele, na cidade da família dele, numa festa que a gente tava, ele chegou em mim e falou assim, a gente conheceu um casal que tava junto há 50 anos. Aí ele falou comigo com essas palavras, você tá pronto pra viver comigo 50 anos? Juro. E meia hora antes ele tinha ligado pra ela dentro do banheiro. E aí eu fui ligando os casos, ligando todas as ligações. E aí falei com ele, o que é isso aqui? Aí ele acordou super assustado, não é a menina do RH, é que eu tô resolvendo, ela tá fazendo algumas contratações pra mim, e eu precisei de ligar pra ela e tal, e eu tô assim, e você tá ligando pra essa moça aqui, até no fim de semana você me deixou na porta do aniversário da minha amiga, e tá ligando pra ela? Ele, não, é porque eu tava resolvendo um negócio do serviço, de um atestado, de um cara, e que não sei o quê. E eu tô assim, precisava de ligar pra ela de chamada de vídeo. Ele, não, é porque ela não me atendeu hora nenhuma e tal. E eu tô assim, então cadê as conversas que eu não achei? Ele, não, apaguei, porque eu achei que você ia ficar meio assim, a conversa de trabalho. Eu tô assim, fulano, você conversa de trabalho, por que você apagou? Não, é porque eu achei que você ia ficar no seu quê e tal. Ele foi me acalmando, me acalmando, me acalmando. Todas as vezes que eu sofro um baque muito forte, eu durmo. Eu me lembro que quando eu descobri que meu pai morreu, eu estava em casa, eu chorei muito. E eu choro tanto, que eu fico tão acelerada, que parece que meu corpo desliga e eu durmo. E nessa hora eu fiquei tão nervosa que eu apaguei e dormi. Desliguei, acordei por volta de 10 horas, ele fazendo meu café com leite, meu pão esquentadinho, que ele fazia todo domingo de manhã, que esse dia era domingo. Aí ele me deu o café, a gente deitou no sofá e eu pensando no que estava acontecendo. E nesse dia eu liguei para ela sem querer e tal, tentando entender as ligações e tudo. Diz ele que ela retornou a ligação e perguntou o que estava acontecendo. Ele falou que não, que é porque eu tinha visto as conversas e que eles não poderiam conversar mais, e conversa de trabalho pelo celular dele particular, porque isso tava ficando muito estranho. Aí eu falei assim, então cadê as conversas? Ele falou assim, eu apaguei. Enfim, não me mostrou as conversas. Eu falei assim, fulano, beleza, é conversa de WhatsApp e tal, conversa sobre o seu trabalho. Mas, deixa eu te falar uma coisa, você tem um corporativo. Por que você não conversou com ela, conversa de trabalho pelo seu corporativo? Aí esse homem não ficou branco, não ficou nada, se manteve e disse, não, mas eu não conversei, porque eu não estava com o corporativo perto. Eu, não, pra cima de mim, conversa de serviço, você não tem um histórico da conversa. É ainda ligando em ligação de vídeo. O que você conversava com ela? Ele, tá bom, vou falar. A gente conversava conversa particular. Eu, quê? Aí ele virou e falou assim, não, é porque como seu pai morreu e você estava muito mal e eu tô passando por muito problema no trabalho, aí eu comecei a conversar com ela. Mas foi assim, o meu chefe pediu que eu procurasse a psicóloga do trabalho, aí eu procurei ela para conversar com ela e não consegui desabafar.
E aí essa moça é uma ouvidoria da empresa, ela escuta as pessoas quando precisa, ela não é formada em psicologia não, mas ela é uma ouvidoria. E aí essa chefe dela, que é a psicóloga, passou o número dela para mim. Aí eu comecei a fazer ouvidoria com ela e a gente começou a conversar de trabalho. Aí acabou que as conversas se tornaram particulares. Eu, que tipo de conversa particular? Ele, nada demais, é só perguntar, que cor que você gosta, o que você gosta de comer. Aí eu falei, fulano, nem minha irmã de 15 anos conversa esse tipo de conversa no telefone, tá ficando doido? Que é isso? Ele, não, é porque eu gostei muito de conversar com ela, achei ela uma pessoa muito bacana, como você estava amassando muito mal com seu pai, eu não queria trazer nenhum problema. Eu, fulano, eu dentro de casa, sua esposa, você conversando com outra pessoa. Ele, é porque eu não queria levar problema pra você. Eu fiquei extremamente chateada, eu saí de casa de carro e deixei ele lá sumir. E fiquei pensando, gente, será que ele me traiu, o que tá acontecendo e tal? E eu não sabia o que estava acontecendo e tudo. E voltei pra casa, ele veio conversar comigo, falou que nunca me traiu com ela, que era só conversa mesmo, e que ele não ia conversar mais com ela, e que acabou aquilo. Só que acabou que ele conversou com ela, que ele achou ela uma pessoa muito bacana, e que ele sabia que era errado, mas ele não queria me chatear, e ali a gente fez um combinado. Ele nunca mais conversar com essa moça, não procurar ela mais, e eu também não ia procurar mais saber dessa mulher, e a gente ia continuar a nossa vida, e ele ia parar com essas conversas paralelas com ela, já que ele tinha falado que era só conversa e tal. Foi aí então que eu comecei a passar muito mal dentro de casa, comecei a ter muitas dores pélvicas, e eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? E as dores só aumentavam, e não me davam paz essas dores. Eu ficava muito agachada com essas dores, eu não dormia, e eu falei assim, gente, eu vou procurar um médico. Procurei um médico, fiquei internada, eles não descobriram o que era, me deu medicação e eu não melhorava. Procurei um outro centro, não sabia o que era e falaram assim, é o DIU, vamos tirar o DIU? Foi numa consulta de ginecologista. Aí a ginecologista falou, olha, como você fez os exames e não deu nada, a gente retira, já que seu DIU tá dando problema. Mas pelos exames, eu acho que ele só deu uma movimentadinha. Pode ser isso, as suas dores. Quando ela tirou o DIU, aí que a coisa piorou. Aí que eu passei mal mesmo, tinha tanta dor que eu chegava a ter crise de desmaios. E aí a médica veio a mim para conversar e falou assim, moça, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela nem me chamou de moça. Falou assim, Rubi, vem cá, vamos conversar. Eu fiz seus exames, vi que você fez vários exames, você retirou o DIU, o problema não é o DIU, você tá com IST. Aí eu falei assim, você tá com DIP. E isso que tá causando esse problema dentro de você. E ela falou assim, você agradece a Deus, porque você quase perdeu o seu útero. E quase que você não pode mais ter filho. Você tem vontade de ter filho? Aí eu falei, tenho. Ela, deixa eu te perguntar. Desculpa, mas assim também eu quero que você me fale, porque eu não quero descobrir de terceiros ou de quartas pessoas que tem alguém me traindo. E aí eu me lembro quando eu tava sentando na sala e ele contando que me traiu, eu falei assim, mas por que essa moça, e ela nem é tão bonita assim, e nem é questão de beleza, nem se fosse, não justifica. Ele tá assim, não, ela é muito bonita, que inclusive ela tem um corpo muito bonito e uma bunda muito grande. Aí na hora que ele falou isso, eu levantei, escovei meu dente, eu acho que eu tive de novo sei lá, sabe, o meu corpo começou a ficar estranho e eu deitei na cama e dormi até o outro dia. No outro dia ele ia trabalhar, eu nem sei se ele trabalhou nesse dia, era sábado. Ele foi trabalhar, arrumou pra ir trabalhar, era o aniversário da minha avó e ela tava super empolgada com o aniversário dela. Eu fiquei catatônica, eu não falava nada, eu acordei sem falar nada, eu andei na casa sem falar nada, eu cuidei dos meus passarinhos sem falar nada. Eu fui pra festa da minha avó, fiquei lá o dia inteiro na casa da minha tia, não falava nada. Na festa as pessoas falavam, cadê fulano, cadê fulano? Eu não respondia, eu não falava nada. Acabou a festa, eu fui embora pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, ele tava colocando a mochila dele nas costas e pegando alguns pares de roupa, eu falei, fulano, pra onde você tá indo? Ele, tô indo pra casa da minha mãe, até a poeira baixar, até as coisas se acalmarem. Aí eu me lembro que eu parei na porta e falei, poxa, não vai, porque parecia meu pai indo embora.
E dentro do meu coração acelerava tanto, que eu falava assim, eu não posso deixar ele embora, minha mãe ficou 10 anos deitada numa cama, eu vou ficar 10 anos também. E eu ficava com aquela coisa, eu falava, não vai embora, não, por favor, não vai embora. E eu achei que você nem ia voltar, achei que você ia ficar na casa da sua tia, porque eu não queria que você me visse embora. Tipo, ele queria que eu chegasse lá e as coisas dele não estavam mais lá, sabe? Igual meu pai fez comigo. E eu, meu Deus, na minha cabeça ficava tipo uma Avenida Paulista, tipo, tá acontecendo, faz alguma coisa. E eu falava, não vai. E ele abriu a porta e desceu as escadas. Eu deitei no sofá, eu desmaiei, eu gritava de tanto que eu chorava. Eu chorei tanto que eu ficava noites e noites chorando. Ele foi embora no dia 26 de outubro. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu deitada no sofá, chorando, sem saber o que fazer, sozinha dentro de um apartamento. E aí eu liguei pra mãe dele e falei assim, eu mandei mensagem, falei assim, fulana, o ciclano tá chegando aí. O que aconteceu? Então, assim, quando ele chegar, você conversa com ele. Aí eu fiquei esse dia dentro de casa, o domingo dentro de casa, fiquei passando mal. Ele ia lá em casa todos os dias, mesmo morando na casa da mãe dele. Ia lá, a gente conversava, ele falava que a gente ia orar e tal, que a gente ia reconciliar o nosso casamento, que ele só saiu de casa para me dar um tempo. E ele sempre ia lá todos os dias e saía do trabalho e passava lá em casa. E a gente conversava, ele jantava e a gente tinha essa relação. E no dia 29 de outubro... ele foi lá em casa para pegar uma roupa dele, a roupa nova dele, o tênis novo, a blusa nova, tudo novo. Ele virou eu vi e falei assim, por que você tá levando sua roupa nova? Ele foi lá só para buscar essa roupa, porque a roupa tava tudo dele lá, ele foi lá só para buscar essa roupa. Aí ele falou assim, não, porque vai fornecedor hoje lá no trabalho, amanhã no trabalho eu quero estar bem apresentável. Mas você trabalha no CD logístico, você não precisa de estar de tênis, não, você precisa de estar de bota, porque no CD você trabalha de bota. Ele, não, é porque eu quero estar bem apresentável. Levou a roupa. No outro dia era aniversário dela. Onde que ele estava? Na festa de aniversário dela. E nessa festa de aniversário, eu recebi um relato de uma pessoa que estava na festa, que eles cantaram com quem será que fulana vai casar. E aí falava o nome dele. Achei que eu estava grávida. Passando o tempo, ele foi me visitando lá em casa, ele ia lá me ver. Eu, ficava trancado o dia inteiro eu trabalhava durante o dia e eu ficava a noite inteira acordada, sem dormir, passando mal. E ele indo lá me ver, ele me levava pra sair, a gente conversava muito, eu ia na casa da mãe dele. E a nossa relação continuando, e ele falando, não, vamos orar, a gente vai dar certo. É só um momento que a gente tá passando, vamos continuar buscando a Deus. E eu buscando a Deus dentro de casa para Deus reconciliar meu casamento, porque mesmo com a traição, porque eu pensei que fosse uma única vez, eu queria sim perdoar ele, eu não vou mentir que eu queria perdoar, eu queria ter o meu marido de volta dentro de casa e ele ia me visitar muito. Foi quando em dezembro, dia 5 de dezembro, eu desconfiei que eu estava grávida. E eu achei que eu estava grávida porque a minha menstruação estava atrasada fazia muito tempo. E quando eu fui contar pra ele, eu tô assim, olha, fulano, eu acho que eu tô grávida, porque minha menstruação tá atrasada tem muito tempo. E ele tá assim, você tem certeza? Eu tô assim, não sei, porque eu ainda não fiz exame, mas tá atrasado, só que eu não te falei. Aí eu falei com você pra usar preservativo, me xingando. Ele, você não tá entendendo o momento que eu tô passando, olha as coisas que eu fiz com você, eu te traí, eu tô fulano, eu já te perdoei, volta pra casa, vamos continuar a nossa vida. Ele, não, sei o quê, me xingando. E eu tô assim, gente, qual que é o problema de eu estar grávida? Ele ia ser uma desgraça de uma notícia, eu vou ter que falar com a minha mãe. Aí eu fiquei, por que ele tem que falar com a mãe dele que eu tô grávida? Eu não tô entendendo. É porque a outra já estava grávida, a outra já frequentava a casa dela, e eu grávida seria 2 filhos que ele ia ganhar ao mesmo tempo. Então, assim, sim, pra ele sim, era uma desgraça de notícia. Eu lembro que eu fui na minha médica, ela me pediu o exame e eu não tava. E aí eu falei com ele foi e voltou ao normal comigo, porque até então, que eu estava grávida, ele surtou geral, falando que era uma péssima notícia para ele eu estar grávida. Em novembro eu fiquei muito mal, teve um feriado em novembro, eu fui para Ouro Preto sozinha de carro para dar uma acalmada na cabeça, porque eu ficava muito trancada dentro do quarto e dentro de casa e chorando muito. Diz ele que nesse dia ele estava trabalhando. E eu fui em Ouro Preto, fiquei o dia todo lá. No fim de semana seguinte, ela foi em Ouro Preto. E ela postou nos trends dela, no Instagram dela, falando assim, visando Ouro Preto pela primeira vez com a minha pituquinha,
e aos olhos do meu fotógrafo favorito. Aí ela tirou foto nos lugares que eu tiro foto, nos lugares que eu conheço, entradas que não são entradas, que todo mundo sabe que é gratuitas em Ouro Preto, só sabe quem visita lá. E se ela estava visitando Ouro Preto pela primeira vez, ela não saberia aqueles lugares que ela foi e tirou foto. Gente, mas quem foi essa menina que tirou foto em Ouro Preto? Quem é essa pituquinha? É o cachorro dela. Quem tá com ela? Quem é o fotógrafo favorito? Ele. Levou ela em Ouro Preto, na minha cidade favorita. E levou ela em todos os pontos que eu gosto. E muito que provável levou ela para comer o brownie e o chocolate suíço que eu apresentei para ele. Isso me dói muito porque é a minha vida, é a minha história, é as coisas que a gente viveu. E eu acho que ele não tinha o direito de levar a amante dele para viver as coisas que eu vivi. Fazer as coisas que eu gosto de fazer. E essa pessoa, ela é tão bizarra que ela coloca o cabelo dela igual ao meu, ela tem uma tatuagem igual a minha, ela tenta falar igual a minha, ela se inscreveu no mesmo curso que eu sou formada, sabe? Ela se passa na mesma profissão que eu tenho. Então, tipo assim, é bizarro, sabe? E eu tenho muita pena dessa pessoa, muita pena, infelizmente. E passou dezembro, eu tinha uma cirurgia para fazer, eu ia fazer uma redução de seios. Ele foi lá, a minha tia mandou mensagem, eu fiz a cirurgia, ele foi no hospital, me tratou como esposa, me beijou, esteve lá comigo do meu lado, conversou comigo. Eu voltei para casa, ele foi na casa da minha tia, que eu fiquei na casa da minha tia, ficou lá comigo, me acompanhou e tal. Aí foi quando veio o aniversário dele, no dia 26 de dezembro é o aniversário dele, o meu é no dia 28 de dezembro, a gente faz aniversário pertinho. E aí eu fiz uma homenagem para ele no meu stories, dando feliz aniversário. Ele não republicou nos stories dele. E eu perguntei, não, fulano, e não foi tipo de coisa de amor, não. Eu fiz tipo uma coisa bem bonita, bem bacana. E ele, não tô republicando de ninguém, é porque eu não tô muito bem, eu não tô muito bem para comemorar aniversário, eu não tô muito legal e tal, não sei o quê. Passou, beleza. No meu aniversário, ele não fez nenhum post pra mim de feliz aniversário, mas ele mandou um texto desse tamanho. Falando que me amava, que era o amor da vida dele, feliz aniversário. Uai, você não vai postar nada caminho no dia do meu aniversário? Não. Ele falou assim, nossa, lá vem você de novo. Eu acho que eu vou até apagar esse Instagram meu, que eu não tô aguentando mais e não sei o quê, não sei o quê. Quer saber? A gente acabou tudo. Chega que eu não tô aguentando mais essa pressão. Desse jeito. E antes do nosso aniversário, no dia 24 de dezembro, eu passei o Natal sozinha. Eu não tinha com quem passar Natal. E aí eu descobri depois que ele não passou Natal comigo porque ela veio lá da cidade dela para Contagem para poder passar Natal na casa da irmã dele. Eu achava que eu ia para casa da minha ex-cunhada passar Natal. E Natal é muito importante para mim. É a data mais importante do ano, porque eu gosto de Natal, família, essas coisas. E eu fiquei esperando o convite para ir pro Natal, porque a gente só estava passando por um momento difícil. Ele ainda se comportava como meu esposo. E ele não me convidou para passar Natal e me mandou mensagem de Natal dizendo assim, tá horrível o Natal sem você. É porque ele já estava com ela lá na casa da minha ex-cunhada passando Natal. E aí veio o meu aniversário, ele falou que não queria mais nada comigo e tal. Passou, eu de cirurgia, deitada numa cama, chorando, minha tia me dando remédio para eu acalmar, e ele falando esse tipo de coisa comigo. Passou, veio janeiro. Janeiro, eu peguei muito com Deus para abrir uma porta, janela, que seja, porque eu tava muito chateada, tava arrastando de muita coisa, tava tendo muito problema. Aí, nesse período de janeiro, eu fiquei na casa da minha tia, né? Porque eu estava em recuperação da cirurgia que eu havia feito. Eu fiz a cirurgia no dia 26 de dezembro. Então, eu fiquei em janeiro inteiro na casa da minha tia em recuperação. E a minha recuperação foi até boa, mas eu ficava muito deitada porque eu fiquei muito fragilizada, não comia direito. Até hoje eu não como direito, inclusive. Eu não me alimentava, ficava só chorando, eu só dormia e buscando a Deus mesmo para Deus fazer alguma coisa, sabe? Então, janeiro todo foi assim. E a desculpa dele que ele não ia lá me ver porque ele estava muito envergonhado com a minha família, mas era pra gente continuar orando porque Deus ia reconciliar o nosso casamento e tal. Aí, em fevereiro, eu voltei pra minha casa e Mas, já que está acontecendo, que seja. Eu espero que eu seja um alerta para outras mulheres, para entender os sinais, entender quando as coisas não estão bem, que as mulheres entendam o significado de dependência emocional, porque se eu não tivesse dependência emocional, talvez eu já tivesse saído disso, mas explica isso para uma moça que foi abandonada pelo pai,
né? E colocou todas as suas esperanças num homem que ela achava que era o amor da vida dela. E fico aqui o meu relato e que eu possa ajudar muitas moças, muitas mulheres. E que a gente possa vencer um dia de cada vez, como eu sempre falo. E é isso.